A salvação é pela graça. Efésios 2, 1-10. A maior dádiva divina. Em um mundo movido pelo mérito, pela performance e pela busca incessante por aprovação, a graça de Deus surge como um escândalo celestial. Algo tão puro, tão imerecido, tão grandioso, que a mente humana, tão acostumada a trocas e recompensas, luta para compreender. Mas essa graça é o que nos sustenta, nos alcança e nos transforma. A carta de Paulo aos Efésios, especialmente no capítulo 2, é uma das expressões mais profundas e impactantes do Evangelho. Ali encontramos o coração pulsante da fé cristã. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Hoje, vamos caminhar juntos por esse capítulo e mergulhar em 7 verdades eternas que nos mostram que somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. A condição desesperadora da humanidade. Efésios 2, 1-3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo começa esse trecho com uma afirmação dura, porém real. Estávamos mortos. Mortos espiritualmente. Não estávamos apenas enfermos ou feridos pela vida, mas mortos nos nossos pecados. Isso nos confronta, porque muitas vezes achamos que apenas precisamos melhorar, nos tornar pessoas melhores, fazer mais o bem do que o mal. Mas Deus não nos vê como pessoas boas que erram de vez em quando. Ele nos vê como mortos que precisam de vida. Essa morte se manifesta na forma como vivíamos, seguindo o curso deste mundo, sendo dominados por desejos carnais e andando segundo a vontade do diabo, chamado aqui de príncipe da potestade do ar. Essa não é apenas uma descrição sombria, é a realidade de quem está fora de Cristo. Todos nós, antes da salvação, estávamos debaixo da ira divina, dominados por nossa natureza caída. A virada divina. Mas Deus. Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Essas duas palavras, mas Deus, são talvez as mais poderosas da Bíblia. Quando tudo parecia perdido, Deus interveio. Não porque merecíamos, não porque pedimos, não porque o convencemos, mas porque Ele é rico em misericórdia. A graça nasce do coração de um Deus amoroso, que se recusa a deixar o ser humano afundar nas trevas eternas. Ele não nos salvou porque éramos bons. Ele nos salvou apesar de quem éramos. Ele nos deu vida com Cristo. Essa é a boa nova. A ressurreição de Cristo também é nossa ressurreição. Quando Jesus venceu a morte, Ele nos deu vida. E essa vida não é construída com obras humanas, mas com o poder da cruz. A exaltação espiritual. Assentados com Cristo. Efésios 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. A salvação pela graça não apenas nos livra do inferno. Ela nos exalta espiritualmente. Fomos ressuscitados e colocados em uma posição de honra com Cristo. Isso significa que mesmo vivendo neste mundo, nossa cidadania agora é celestial. Temos acesso ao Pai. Temos autoridade espiritual. Temos identidade como filhos e filhas do Altíssimo. Essa é uma nova realidade. A graça não nos melhora. Ela nos recria. Somos novas criaturas. E o nosso lugar já está preparado nos céus. A graça revelada eternamente. Efésios 2, 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. A salvação não é apenas um ato histórico, é uma revelação eterna da bondade de Deus. Por toda a eternidade, os salvos serão testemunho vivo da graça de Deus. Você já pensou nisso? Que sua vida transformada será uma história contada nos céus? Que os anjos, os céus, os povos e nações verão em você a marca da graça? Nada do que temos veio de nós. Somos o resultado da generosidade divina. E esse testemunho será contado para sempre. O fundamento da salvação. Graça, fé e dom. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus.
Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqui está o centro de tudo. Somos salvos pela graça. A fé é o canal. Mas até mesmo a fé é um dom. Não há espaço para orgulho, para jactância, para comparação. No céu não haverá um só salvo que possa dizer: eu consegui por mim mesmo. A salvação não é uma escada que subimos. É um resgate que recebemos. É um presente que não merecemos, mas que foi pago com o sangue do Cordeiro. O propósito das boas obras. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Graça não é desculpa para a inércia espiritual. Pelo contrário, a graça produz frutos. Fomos recriados para as boas obras, não para sermos salvos por elas, mas para demonstrar a salvação através delas. Cada ato de amor, cada palavra de fé, cada gesto de perdão, é reflexo da graça que nos transformou. E o mais impressionante, Deus preparou essas obras de antemão. Ele já tinha planejado o seu caminho em Cristo, antes mesmo de você nascer. Viva pela graça. Proclame a graça. Honre a graça. A salvação é pela graça. E isso deve mudar tudo em nós. Muda nossa relação com Deus. De medo, passamos a confiança. Muda nossa relação com o próximo. Deixamos o julgamento e abraçamos a compaixão. Muda nossa vida. Saímos das trevas e caminhamos na luz. A graça é o que nos sustenta hoje e nos levará até o fim. Quando cairmos, ela nos levanta. Quando errarmos, ela nos corrige. Quando duvidarmos, ela nos lembra. Não depende de você, depende de Deus. Por isso, viva pela graça. Testemunhe da graça. E glorifique ao Deus da graça.